Horror estampado no rosto, um mistério por trás da múmia que grita envolvendo uma história de conspiração e assassinato. A figura de expressões espantadas pode estar também relacionada a um grande nome do Egito Antigo. Por mais que a técnica na mumificação tenha sido amplamente utilizada em muitas civilizações, em especial no Egito Antigo, não é esse o caso da famosa múmia que grita. Ela foi deixada para mumificar naturalmente, sem qualquer tipo de fluido utilizado para a realização de tal processo. Demonstrando uma expressão facial de total horror, o corpo de mais de 3.000 anos atrás foi encontrado em 1881, mas o mistério acerca de seu espanto permaneceu intrigando pesquisadores por muitos anos. Foi apenas em 2018 que um grupo de cientistas liderados pelo arqueólogo e egiptólogo Zahi Hawass descobriu uma possível solução para essa história. Segundo a pesquisa realizada por eles, o cadáver anteriormente conhecido como o Homem Desconhecido seria, na verdade, um herdeiro de um dos mais importantes faraós da antiguidade egípcia. Um dos argumentos que levou os pesquisadores a pensar em tal hipótese foi o fato da múmia ter sido encontrada em um local exclusivo para membros da realeza. Mas o fato de ela estar envolta com pele de carneiro, material considerado impuro pela tradição egípcia, fez com que muitos outros questionamentos surgissem. Os membros da realeza eram sepultados depois de um requintado processo de mumificação, e ficavam enrolados em uma delicada manta de linho. Mas a múmia que grita foi enterrada sem esse processo e envolta em pele de ovelha, explicou Hawass em entrevista à BBC News. Acredita-se que o homem tenha sido o príncipe Pentaur, filho do faraó Ramsés III. Extraímos o DNA da múmia de Ramsés III, descoberta em 1886, e comparamos com o do Homem Desconhecido e os resultados revelaram que o primeiro era pai do segundo, afirma o arqueólogo. Existe ainda outra fonte histórica para tal afirmação, que colabora para a investigação acerca dos motivos da morte da múmia que grita. Os egiptólogos encontraram um manuscrito, que nomearam de Papiro Judicial de Turim, que documenta os julgamentos que ocorreram após um crime brutal cometido pelo príncipe egípcio. Ele teria tentado, e provavelmente conseguido, assassinar seu próprio pai, Ramsés III. De acordo com Hawass, os papiros que relatavam a conspiração, chamada Conspiração do Harém, se assinalava que Pentaur havia sido condenado à forca e foi surpreendido quando ia executar o complô. Traduzido, o inscrito diz que o príncipe Pentaur foi trazido porque ele estava em conluio com Ti, sua mãe, quando ela planejou o assunto com as mulheres do harém. Pentaur foi colocado diante dos mordomos para ser examinado. Eles o consideraram culpado, o deixaram onde estava, ele tirou a própria vida. A múmia do importante faraó também colabora para a tese. Até o descobrimento do corpo de Ramsés III, no século XIX, a morte do rei permaneceu inconclusiva. Sem recursos tecnológicos na época para analisar profundamente a causa, seu corpo embalsamado foi mantido conservado, de maneira que pudesse ser estudado assim que possível. Com recursos tecnológicos válidos para a pesquisa, o cadáver voltou à análise somente no século XXI. A primeira conclusão foi obtida com uma análise minuciosa feita manualmente, que pôde identificar cortes em pontos de sua garganta. Uma tomografia computadorizada resultou em uma análise que pôde ser concluída somente em 2012. Ramsés III foi assassinado. Com uma publicação no periódico de medicina British Medical Journal, os estudos chegaram à conclusão de que um profundo ferimento no pescoço havia sido causado devido a alguma facada ou golpe com alguma lâmina contra o faraó. Possivelmente no complô de Pentaur. No entanto, permanece o mistério das peculiares expressões da múmia que grita. Seu rosto com expressões de horror, uma boca aberta e músculos faciais tensos, ainda não pôde ser explicado pelos pesquisadores. Ele teria morrido e seu cadáver manteve seu semblante assustado depois de cometer suicídio, ou isso foi feito com seu corpo após a sua morte. As pesquisas sobre o assunto continuam a ser realizadas e essa incógnita permanece intrigando tanto o mundo científico quanto curiosos sobre o tema.
Por mais que a técnica na mumificação tenha sido amplamente utilizada em muitas civilizações, em especial no Egito Antigo, não é esse o caso da famosa múmia que grita. Ela foi deixada para mumificar naturalmente, sem qualquer tipo de fluido utilizado para a realização de tal processo. Demonstrando uma expressão facial de total horror, o corpo de mais de 3.000 anos atrás foi encontrado em 1881, mas o mistério acerca de seu espanto permaneceu intrigando pesquisadores por muitos anos. Foi apenas em 2018 que um grupo de cientistas liderados pelo arqueólogo e egiptólogo Zahi Hawass descobriu uma possível solução para essa história. Segundo a pesquisa realizada por eles, o cadáver anteriormente conhecido como Homem Desconhecido seria, na verdade, um herdeiro de um dos mais importantes faraós da antiguidade egípcia. Um dos argumentos que levou os pesquisadores a pensar em tal hipótese foi o fato da múmia ter sido encontrada em um local exclusivo para membros da realeza. Mas o fato de ela estar envolta com pele de carneiro, material considerado impuro pela tradição egípcia, fez com que muitos outros questionamentos surgissem. Uma mulher egípcia que foi mumificada com a boca aberta há cerca de 3.000 anos pode ter morrido de ataque cardíaco, segundo uma nova tomografia computadorizada realizada em seu corpo. A chamada múmia que grita havia chamado a atenção dos pesquisadores anteriormente por sua expressão peculiar, mas foi só agora, graças ao esforço de historiadores egípcios, que a causa de sua morte pode ter sido revelada. A múmia foi descoberta há mais de um século, em 1881, no antigo complexo de tumbas Deir el-Bahri, que fica próximo ao Nilo, na cidade de Luxor. Embora o nome Meritamun estivesse inscrito no material que a embalava, os egiptólogos não têm certeza de quem ela era. Como explicam, várias princesas no Egito Antigo eram chamadas de Meritamun, incluindo a filha do governante da 17ª dinastia de Tebas, Sequenemrital II, que governou por volta de 1558 a.C., e a filha do poderoso Ramsés II que se tornou faraó em 1279 a.C. Junto com a múmia foi encontrado o corpo do príncipe Pentauere, filho do rei Ramsés III, que foi forçado a cometer suicídio por enforcamento como punição por seu envolvimento no assassinato do pai. Por isso, os estudiosos acreditam que ela tenha morrido sozinha, por conta de um ataque cardíaco e provavelmente só tenha sido encontrada várias horas depois, quando seu corpo já estava enrijecido, sua mandíbula deve ter aberto após a morte e ficou congelada para sempre. Os embalsamadores foram, portanto, incapazes de fechar a boca ou deitar o corpo contraído, como é feito, de costume em outras múmias, preservando sua expressão facial e postura na hora da morte, escreveram os especialistas no site de Hawass. No entanto, pesquisadores que não participaram do estudo duvidam que este seja o caso. Como explicam, o enrijecimento do corpo dura apenas alguns dias, muito menos que o de mumificação, por exemplo. É muito mais provável que os invólucros ao redor da mandíbula simplesmente não estivessem apertados o suficiente para manter a boca fechada, disse Andrew Wood, pesquisador de múmias da Western University, no Canadá. Ao Gizmodo, a mandíbula tende a ficar em uma posição aberta se deixada por conta própria.